Você já percebeu que o excesso de conforto e a busca por uma performance vazia tem piorado a sua saúde física, a sua saúde mental e os seus resultados no trabalho, não é? Eu quero te apresentar o DESBEM, desajuste biológico pelo estresse moderno. Ele é o que causa esse descompasso entre a sua biologia e a sua saúde na vida moderna. Ele que dificulta isso através do estresse crônico, que é essa sobrecarga da vida moderna que faz a gente se sentir cansado, estressado, cria espaço para tantas doenças da vida moderna quanto burnout, ansiedade, depressão, sobrepeso e obesidade, sedentarismo e a queda do desempenho profissional. Eu quero te fazer algumas perguntas para a gente começar, para ver se você se identifica com isso. Vamos nessa? Você vai me respondendo aí, tá bom? Acorda cansado mesmo dormindo a noite toda? Sim ou não? Pergunta número 2. Usa a comida e ou a bebida para amenizar o estresse e as emoções? Sim ou não? Tem dificuldade para desligar a mente e dormir? Sim ou não? E por último, tem picos de ansiedade e irritação ao longo do dia? Eu sou o Dredd, ajudo empresários e profissionais de alta demanda a transformar o estresse em saúde plena e performance sustentável. E esse é o episódio número 11 da série Transformando Estresse em Saúde Plena e Performance Sustentável. Roda a vinheta. Eu quero começar te apresentando o nosso personagem da história de hoje. Nós vamos chamá-los de D, a letra D, tá? E o D é o seguinte, ele é um empresário do setor de treinamento e desenvolvimento de saúde física e mental para empresários e profissionais de alta demanda. O D, ele fez esporte e exercício físico a vida inteira e ele é super consistente no treino, ele treina todos os dias. Faz treino funcional de alta intensidade. O D tem 3 filhos, ele é casado e a vida dele gira em torno das demandas com a família, atender os seus clientes, palestras e treinamentos e cuidar da sua própria saúde. O D se alimenta de forma saudável a maior parte do tempo, 80% do tempo ele come limpo, ele medita todos os dias e ele estuda bastante filosofia, principalmente estoicismo, como estilo de vida, como direção de vida para lidar com as interferências e intempéries da vida. Só que o D, ele começou a perceber que ele estava cada vez mais irritado, cada vez mais dificuldade para dormir, para relaxar, para se tranquilizar. Percebeu que em alguns momentos ele estava passando do ponto entre educar e punir os filhos por conta dessa irritabilidade, que ele estava tendo pouco estado de presença, sabe quando você tá com seus filhos, com a sua esposa, mas o corpo tá lá, mas a mente não tá, preocupado com coisas que nem aconteceram, ou se de fato nem vão acontecer, mas a preocupação tá ali. Ele começou a ganhar peso, ou seja, ele fazia o que ele tava fazendo já, só que já não era o suficiente, e além de não melhorar a condição física dele, tava piorando. Ele tava ficando mais retido, mais inflamado e tava engordando. Esse quadro só estava piorando. E ele não conseguia identificar o que estava acontecendo, porque ele era para ser saudável. Ele fazia exercício físico todos os dias, ele meditava, ele comia 80% do tempo limpo, ele estudava, desenvolvia o seu autoconhecimento, mas ele estava sofrendo com um problema que milhares de empresários e profissionais de alta demanda sofrem, que é o estresse crônico. O momento de virada do D foi quando ele se deu conta de que em alguns meses ele ia fazer 40 anos. E ele se fez uma pergunta ao assistir um dos seus filmes preferidos, que é Matrix. Ele assistiu o filme e lá Morpheus, conversando com o Neo, fala: existe uma diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. E o D foi tocado por essa fala e pra ele se fez essa pergunta. Cara, eu tô prestes a fazer 40 anos, que é uma idade emblemática, né? Oficialmente tô ficando velho. E eu tô sendo tudo que eu posso ser como ser humano? E a resposta que ele se deu nesse momento foi não. E aí ele decidiu se inclinar numa guinada de transformação pessoal para chegar no seu aniversário de 40 anos, que vai ser em janeiro de 2026, na sua melhor forma. E ele se engajou desde então nesse projeto e tá indo nessa.
até agora. Se você me acompanha um tempo, você já sacou que o D é de dread. Sim, eu estou falando de mim mesmo. Eu estava há 120 dias atrás desse jeito aqui, ó, tem um antes e depois que vai aparecer aqui. E hoje, exatamente hoje eu tirei essa foto, eu tô assim. Essa mudança aconteceu faz 120 dias. Mas, na verdade, ela não aconteceu faz 120 dias. Aconteceu de uma descoberta que eu fiz. Eu venho trabalhando nela para vivê-la cada vez mais e colocar para o mundo cada vez mais. Confesso que não é fácil, por vários motivos, e alguns deles eu vou compartilhar aqui com vocês. Mas agora, eu quero compartilhar com vocês da onde veio essa transformação e por que é uma transformação tão gritante em tão pouco tempo e o que mudou, né, na minha vida. Eu tinha uma academia de CrossFit que foi uma das melhores academias do Brasil. Em um determinado momento, eu perdi a vontade de fazer tudo aquilo que eu sempre sonhei. Eu era um sucesso externo, mas internamente eu era um fracasso. Todo mundo via me dar parabéns pela trajetória que eu tinha construído, mas eu ouvia aquilo e me sentia pior, porque eu me sentia ainda mais mentira e fracasso, porque eu não era aquilo que as pessoas achavam que era. Então, esse momento foi o fundo do poço para mim, onde eu vivi uma estafa absurda profissional, a ponto de não querer ser eu. Tava ganhando mais dinheiro do que eu já imaginei ganhar, reconhecimento profissional, tinha um condicionamento e uma estética invejável, só que por dentro, a minha cabeça, eu era um fracasso. E aí, se passando alguns anos, eu enfrentei o meu maior desafio profissional, que foi o fechamento da minha academia. Eu alugava a academia no lugar, e aí teve uma briga judicial familiar do terreno, eu não sabia, e a gente foi obrigado a desocupar ela em 6 horas. E em uma semana, eu fiz uma parceria com uma nova academia, e os meus alunos, mais de 350 alunos, estavam treinando na nova academia em 7 dias. Vários alunos meus que são grandes empresários falaram: Dredd, como é que você resolveu um problema desse tamanho tão rápido? Eu fui analisar o que eu tinha feito. E sabe o que foi mais interessante? Eu não sofri, eu não fiquei estressado, eu não perdi noite de sono, e eu tomei todas as melhores decisões que eu podia tomar. E isso aconteceu porque, desde o burnout até aquele momento, quando eu decidi sair daquele lugar, eu comecei a estudar coisas, a praticar coisas e a viver de uma certa forma que me tiraram de um lugar e me levaram a ser bem-sucedido no momento de maior fracasso profissional. E ali eu decidi que a minha missão, eu descobri que a minha missão era compartilhar isso com o mundo. Então, desde esse momento, dessa minha transformação, conceber a metodologia Biologia do Estresse, que é um ecossistema de práticas, estudos e protocolos para transformar, para reprogramar corpo e mente, a transformar o estresse em saúde plena e performance sustentável através de práticas baseadas na ciência. E desde lá eu venho aplicando em mim, aplicando em empresas, aplicando em vários empresários, mas não com afinco, com a profundidade que eu deveria. E aí eu tive esse estalo 120 dias atrás, falei, cara, eu quero vivenciar profundamente esse método a ponto das pessoas me olharem na rua e verem a biologia do estresse. E é o que eu estou fazendo desde então. E esse vídeo eu quero compartilhar com você, que ao longo desses 17 anos já foram ajudados mais de 50 mil empresários e profissionais de alta demanda. Eu estou passando por uma transformação que vai ter o seu ápice no dia 23 de janeiro de 2026, que vai ser o meu aniversário de 40 anos. E eu quero compartilhar aqui também que todo o método Biologia do Estresse é baseado na ciência da biologia evolutiva, da antropologia, da neurociência e da psicologia e também da filosofia estoica antiga, de uma forma estruturada para você também conseguir aplicar. Isso não é uma coisa só do Dredd, porque o Dredd é o cara resiliente. O que você precisa? Você só precisa de uma decisão de deixar de ser refém do estresse e começar a se tornar a sua melhor versão. E agora eu vou te explicar qual é o plano para você fazer isso. O plano, ele é muito simples. É te tirar de refém do estresse crônico. O estresse crônico é aquele estímulo que não acaba nunca. Você tá sempre fazendo alguma coisa com a mente ocupada, gastando energia em modo alerta. Quando você não tá mexendo no celular, você tá respondendo e-mail. Quando você não tá respondendo e-mail, você tá trabalhando. Quando você chega em casa, você tá trabalhando mentalmente ou resolvendo algum problema, sempre em modo alerta. E esse modo alerta ligado o tempo todo faz com que você gaste muita energia e desgaste a sua saúde física, a sua saúde mental e, consequentemente, além de menos saúde, o seu resultado profissional vai cair. Então, o plano aqui não é para você deixar de trabalhar, mas muito pelo contrário. É você construir alta performance sustentável da forma certa, regulando a sua biologia, regulando o seu corpo e a sua mente. O plano, o método
método Biologia do Estresse é super simples. A gente divide ele em 3 momentos do dia: manhã, tarde e noite. Então, de manhã você vai fazer uma coisa, de tarde você tem outros protocolos para fazer e de noite outros. Para ficar fácil de você entender, manhã é reprogramar. Os protocolos da manhã é uma rotina matinal de baixa dopamina artificial para reprogramar o seu corpo e o seu cérebro para funcionar de forma natural, com menos estímulos e ser mais focado e ter mais energia. Beleza? No período da tarde é sustentar. A gente tem alguns protocolos ali para sustentar o foco, a produtividade e a performance. E no período da noite, a gente tem o recuperar. Protocolos que vão maximizar e otimizar a sua recuperação, o seu sono, e regular o seu relógio biológico para que você tenha uma recuperação incrível para ter um próximo dia melhor. E a gente trabalha nesses 3 períodos do dia: reprogramar, sustentar e recuperar, com rotina matinal de baixa dopamina artificial, com protocolos à tarde e rotina de fechamento do dia, em 5 pilares do método. Então, o método tem 5 grandes pilares. Primeiro, treino funcional de alta intensidade. Tem que ser intenso, porque o treino intenso e funcional, ele vai te ajudar como válvula de escape a extravasar o estresse ruim e também vai te ajudar a ser mais resiliente física e mentalmente. E esse treino, ele é feito especialmente para empresários e profissionais de alta demanda, porque você pode treinar em qualquer lugar mesmo, na sua casa, num parque, numa praça, numa academia, e vai durar no máximo 40 minutos. E você faz isso comigo online e ao vivo. É o mesmo treino que eu faço há 5 anos. Eu não vou numa academia há 5 anos. Segundo pilar, breathwork. Práticas respiratórias que a gente consegue hackear o seu sistema nervoso central e, dependendo da forma que a gente respira, eu consigo te dar mais energia, foco e produtividade, ou relaxamento e estado de segurança para você ficar mais calmo para dormir ou para tomar uma decisão sem ser envolvido pelas suas emoções. Ice Bath ou imersão no gelo. Aqui pode ser um banho frio no chuveiro, pode ser lavar o rosto com água gelada ou a imersão no freezer ou na banheira de gelo, como eu faço todos os dias. Tem alguns motivos para a gente fazer isso: diminui o processo inflamatório, melhora da recuperação, aumento na produção de adrenalina e dopamina natural. É como se fosse um energético natural. E aí a gente tem o ajuste dos ciclos circadianos e do sono. São práticas que você coloca de manhã e algumas práticas que você coloca à tarde e à noite, que a gente reprograma o seu relógio biológico. Nós temos dentro da gente, os nossos órgãos, nosso organismo, um relógio que programa em que momento cada tipo de hormônio ou processo fisiológico acontece. Se você, por exemplo, passa o dia inteiro dentro de uma caixa chamada escritório e não vê a luz do dia, ou se você não tem hábitos regulares, esse relógio se desregula e aí você vai ter dificuldade na produção de melatonina, que vai piorar o seu sono, dificuldade na produção de cortisol da manhã, que vai dificultar a sua ação. Então você vai estar com sono de manhã, sem sono à noite, e aí vira uma bagunça e um plano fértil para várias doenças. Então, a gente regula o seu relógio biológico para você ter mais eficiência biológica, saúde e performance sustentável. E por último, a gente aplica o estoicismo na prática com princípios e exercícios práticos da terapia estoica para te ajudar a ter mais inteligência emocional, mais paz em meio ao caos e ter clareza de que tipo de pessoa você deve ser e que tipo de vida você deve construir para que você não se abale independente do cenário que a vida te apresenta. O que seguir esse plano evita na sua vida? Ele evita que você continue sendo refém do desbem, do descompasso biológico causado pelo estresse moderno, que gera as doenças da vida moderna: ansiedade, depressão, burnout, sedentarismo, sobrepeso e queda no desempenho profissional. E isso gera vários efeitos colaterais, né? Um sono ruim, irritabilidade, você fica no modo reativo, você briga com todo mundo, você não tem estado de presença, você engorda, tá sempre sem energia, você tá sempre com dor no corpo, não tem condição física e a sua saúde física, mental e social piora e a sua queda nos resultados profissionais também. E adivinha, para ter mais resultado profissional, você precisa sacrificar ainda mais a sua saúde e a sua família, só que chega uma hora que você não tem de onde tirar. Então, você seguir esse plano, que é o método Biologia do Estresse, aplicado nesses 5 pilares, em 3 momentos do dia: reprogramação, sustentação e regeneração, vai te ajudar
a transformar o estresse, porque a gente não tem que acabar com o estresse não é ruim, a forma com que a gente lida com ele na vida moderna que é. Então eu transformo o estresse em saúde plena, performance sustentável, minimizando os impactos do estresse crônico, que é esse estresse ruim, e usando o estresse agudo e pontual como treinamento, que é o que a gente faz no método Biologia do Estresse. Agora, eu quero que você imagine por alguns instantes como seria ou como será você ter um corpo atlético, funcional, com energia, um corpo que te permite viver a vida que você quer viver. Você poder brincar com seus filhos, você poder praticar algum esporte, você poder ir pra praia sem se sentir constrangido, sem ninguém ficar olhando pra sua barriga, ou as pessoas não conseguem ver o seu cartão de crédito quando você tá de sunga, né? Só conseguem ver o seu descaso com o próprio corpo. Como seria você ter um corpo do qual... Eu não tô falando aqui de um padrão estético, tá? Um corpo do qual você se orgulha de ter construído uma coisa que o dinheiro não pode comprar. E mesmo assim, conseguido construir um resultado financeiro e profissional, que não precisa ser excludente. Então imagina você com um corpo do qual os seus filhos... eles se orgulham do pai como se o pai ou se a mãe fosse um super-herói ou uma super-heroína. Imagina você ter saúde mental e inteligência emocional a ponto de não descontar nos seus filhos, a ponto de não ter que anestesiar dificuldades do dia com comida ou com bebida ou com comportamentos nocivos. Então imagina você ter saúde física plena, saúde mental plena e ter saúde social, um bom relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com seus amigos, e usar essa saúde como mola propulsora para você construir um resultado sustentável. Porque a performance vazia, ela vai despedaçando você, porque você quer ter resultado a qualquer custo. Quando, na verdade, performance é o potencial que você tem de gerar um resultado menos a interferência. Então, se você tem potencial para gerar um resultado, mas... dorme mal, come mal, não se exercita, é muito estressado e nervoso, isso vai tirando a sua performance. Então, performance sustentável é potencial menos as interferências. E aí você deixa de ser um refém do estresse e se torna um inquebrável. E o inquebrável, gente, não é você ser absurdamente forte, mas ser inquebrável é ter a sabedoria e a capacidade de transitar entre momentos de rigidez e flexibilidade. Eu quero saber o que você achou desse vídeo. Se você curtiu, dá um like nesse vídeo. Não deixa de se inscrever no canal. Aqui toda segunda-feira ao meio-dia sai um vídeo novo para te ajudar a transformar o estresse em saúde plena e performance sustentável através da biologia do estresse. E se você é um empresário ou profissional de alta demanda e se sentiu tocado por esse vídeo, eu quero que você clique no link na descrição desse vídeo. Tem o meu WhatsApp pessoal. Quero que você me escreva e eu vou conversar com você para ver como é que eu posso te ajudar a gerar essa transformação na sua vida, na sua empresa, assim como eu gerei na minha. Fechou? Tô esperando a sua mensagem e nunca se esqueça, você não precisa de mais conforto, você precisa de mais confronto. Até o próximo vídeo.